Noite. Eu, inicialmente, gostaria de saudar a todos, na pessoa do reitor desta universidade, doutor Eleazar, e na pessoa do nosso presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, doutor Bochenek. Agradeço também a todos os palestrantes, colegas da magistratura, que gentilmente se deslocaram das suas cidades, né, e de seus estados de origem para comparecer a este evento em Londrina, trazendo os seus conhecimentos, as suas perspectivas sobre a questão de temas voltados à Justiça Federal. E, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar já com a primeira palestra que será ministrada nesta noite, que com o tema Apontamentos sobre o acesso à justiça nas sociedades democráticas contemporâneas. O conferencista será o juiz federal e presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Dr. Antônio César Bochenek. Ele possui graduação em bacharelado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é juiz federal, juiz federal, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Tem experiência na área de Direito e Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: acesso à justiça, juizados especiais, poder judiciário, sistema judicial, sociologia do direito, processo civil e competência civil. Então, eu passo a palavra ao eminente juiz federal para a sua conferência desta noite. Bom, me coube fazer, então, aqui uma fala inicial a respeito dos apontamentos sobre o acesso à justiça nas sociedades democráticas contemporâneas. O que esse nome amplo tem a dizer ou quer significar, o que eu posso trazer de informações aqui para a plateia. Acesso à justiça é um tema que é recorrente, não é um tema novo, é um tema que já vem sendo estudado há muito tempo e que revela uma necessidade, uma ânsia, um desejo das pessoas terem os seus direitos preservados, restabelecidos, de modo que possamos atingir realmente uma sociedade mais justa. Sociedades democráticas. Esta é uma tendência que nós observamos nas sociedades, assim por dizer, a segunda parte do tema, contemporâneas, nas sociedades contemporâneas, de que a democracia é um regime que está sendo posto, é o regime que nós temos e que vem se adequar aos anseios atuais a respeito do tema. E portanto, como que o acesso à justiça vai se encaminhar, então, ou vai traçar, vai ser levado a essas sociedades contemporâneas? E, portanto, a minha fala vai trazer um pouquinho desse histórico, para podermos inseri-los nesse campo do acesso à justiça e trazer algumas tendências, alguns apontamentos sobre como esse acesso à justiça vai caminhar numa sociedade democrática contemporânea daqui para frente, no futuro, seja hoje e no futuro. E eu gostaria de iniciar essa fala trazendo uma frase dos dois autores, talvez mais conhecidos, e são os protagonistas iniciais a respeito do tema, que é o Mauro Capelletti e o Brian Gart. Estes dois autores fizeram uma pesquisa bastante ampla a respeito do acesso à justiça e no livro deles, que foi traduzido pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Earlene Northglafield, diz assim: o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como um requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos. Repito, o mais básico dos direitos humanos. Isso pode parecer estranho, para nós ouvirmos o mais básico dos direitos humanos, mas é uma profundidade muito grande se nós compararmos e entendermos da seguinte forma: não adianta nada eu ter um catálogo de direitos
se eu não tiver uma forma de preservá-los, de restabelecê-los, de efetivá-los. Então, o acesso à justiça é o primeiro, talvez o mais importante dos direitos, à medida em que ele vai ser o direito que vai assegurar todos os demais. E que, se não houver esse acesso à justiça, nós não vamos poder ou não teremos as garantias de que os outros direitos nos serão assegurados, de que os outros direitos serão efetivados. Então, essa frase desses dois autores é muito feliz, e a partir deste estudo que eles promoveram na década de 70 do século passado, em 8 países, comparando as experiências de acesso à justiça em 8 países no mundo, infelizmente o Brasil não estava nesse estudo, mas ele é muito estudado e é um estudo de referência, pode realmente ser efetivado, pode ser realmente constatado que a partir da década de 70, da década de 80 do século passado, os direitos, o acesso à justiça é considerado, então, um direito fundamental. Se esse direito é um direito fundamental, é realmente o mais básico, o mais importante dos direitos humanos, como referiram Capelletti e Garg, eu pergunto a vocês, nós, aqui presentes, operadores do direito, estudantes do direito, a comunidade em geral, nós estamos satisfeitos, nós estamos satisfeitos com o acesso à justiça que nos é dado? Acesso aos direitos estão sendo garantidos? Há realmente um campo em que todos aqueles que nós temos direitos assegurados em Constituição e várias leis, estamos satisfeitos? Ou estamos insatisfeitos? Ou, em alguns pontos, satisfeitos, em outros, insatisfeitos? Então, este é um cenário que nos faz uma reflexão, ao dizer e ao pensar que, nesse momento, há realmente a satisfação em alguns pontos, mas ainda há muita insatisfação em relação ao sistema da justiça. E aí nós vemos, que muitos dizem que a justiça é cara, que a justiça é morosa, que a justiça não pune os corruptos, que a justiça tem muitos recursos, e aí vai uma série de fatores, e são elencados, e vão ser tratados também pelos demais expositores, e amanhã também serão tratados, e que realmente vão demonstrar que a justiça o acesso à justiça não é um acesso à justiça que satisfaça toda a comunidade, todos os cidadãos. E por isso, pelas dificuldades ou pelas hipossuficiências constatadas em relação ao sistema de justiça, de acesso aos direitos e à justiça, muitas pessoas deixam de recorrer ao sistema judicial para verem assegurados os seus direitos. E por isso, também, de outro lado, muitos cidadãos e empresas desrespeitam os direitos, porque sabem que o processo vai parar na justiça. Quem de vocês aqui nunca ouviu a seguinte frase: vai procurar seus direitos na justiça, ou eu vou procurar meus direitos na justiça? Mas se a justiça realmente fosse uma justiça eficiente, que não apresentasse nenhuma mazela, nenhum problema, nenhum obstáculo, com certeza estaríamos num plano ideal de que seria importante, e esse plano ideal resolveria os nossos problemas, os direitos seriam assegurados e viveríamos uma sociedade muito melhor. Bom, como eu mencionei, me coube aqui trazer uma parte talvez mais introdutória ao tema e dizer que essa insatisfação não é de hoje e também não vai ser encerrada com esse evento. As insatisfações continuarão. Mas o que é importante mencionar que há realmente muitas disparidades, muitos limites diferentes quando nós comparamos o acesso à justiça nas diversas sociedades em que vivemos, seja sociedades na mesma própria sociedade brasileira, seja entre os próprios ramos de justiça, federal, estadual, do trabalho, ou ainda se nós compararmos com outros países que tratam também e têm também o tema do acesso à justiça. E um outro ponto que é importante salientar é justamente
a mutabilidade dos conceitos de acesso à justiça ao longo do tempo. Porque o que nós temos por acesso à justiça hoje não é o que nós tínhamos há 10 anos atrás, não é o que nós tínhamos há 30 anos atrás. E a respeito dessa mutabilidade, para nós compreendermos melhor o acesso à justiça nos dias de hoje, é preciso lembrar que o Brasil viveu um período arbitrário, um período ditatorial, na década de 60, 70 e 80 do século passado. E num Estado arbitrário, onde não há lide, né, não há litígio, por quê? Porque a ideologia e os valores do governo dominante, de forma arbitrária, se impõem. E as pessoas acabam por não litigar, porque sabe que se litigar contra o poder dominante e arbitrário, vai sofrer consequências. De uma forma bastante simples, podemos assim sintetizar. Então, se não há lide, não há litígio no Estado arbitrário, nós tivemos justamente um período, né, da década de 60 a 80 do século passado, em que o tema do acesso à justiça não nos era importante, ou era relegado a um segundo plano. Com a redemocratização, né, e a Constituição cidadã, então, esses dois fenômenos, com o constitucionalismo e com a democracia, nós passamos a um período de ampliação do acesso à justiça, de ampliação do estudo do acesso à justiça, de ampliação dos canais de justiça, da ampliação dos direitos, e tudo isso redundou e redunda num protagonismo muito maior do Poder Judiciário. Por quê? Porque as demandas passam a ser discutidas, né, nas nossas casas, na rua, no trabalho, nos meios de comunicação, que também foram ampliados nos últimos anos. E os temas de direito, então, não estão mais restritos aos tribunais ou à ideologia dominante de um Estado arbitrário, e passam com isso a ser discutidos pelas pessoas, pelos cidadãos. E, inevitavelmente, os litígios, e quanto mais discussão, quanto mais democracia, quanto mais constitucionalismo, nós vamos ter mais litígios, e esses litígios são levados ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, cada vez mais, é protagonista deste embate para resolver os litígios e dar os comandos dessas sociedades democráticas contemporâneas, que, portanto, têm, então, no acesso à justiça, justamente um elo de ligação entre a democracia, que permite que cada um da sua forma de expressar, então cada um na sua forma de manifestar-se, promova um consenso, né? E, de outro lado, da democracia, nós temos os tribunais. Por quê? Então, o acesso à justiça como elo de ligação entre democracia e tribunais ganha em importância. A grandeza que se pode fazer é assim: quanto mais democracia se tiver, mais os tribunais serão protagonistas. Quanto menos democracia tivermos no período autoritário, menos os tribunais foram protagonistas. Creio que essa equação ela é possível de ser verificada por tudo aquilo que se passou no país, e eu tentei exprimir nessa primeira parte da minha fala. Mas, então, isso, né, fez com que o acesso à justiça fosse estudado. E os primeiros estudos, né, sócio-jurídicos, sociológicos e jurídicos sobre o tema, e novamente volto, né, ao Mauro Capelletti e ao Marian Gard. Foram estudos que procuraram observar os obstáculos econômicos, sociais e culturais em relação ao acesso à justiça. Por que as pessoas não iam ao Poder Judiciário? Porque ela era cara. Por que as pessoas não acreditavam num sistema judicial? Porque ele era moroso. Os formalismos do direito eram muito amplos. E por que as pessoas também não iam, num aspecto mais cultural e social, ao Poder Judiciário? Porque desconfiavam dele. Ele não tinha uma postura totalmente democrática, mas, de certa forma, estava atrelado aos valores ideológicos do regime autoritário.
Estas foram as constatações e a base do estudo de Capelletti, mas que, trazidas ao Brasil, se encaixam perfeitamente, e se encaixavam perfeitamente nas sociedades liberais pela qual foi formado o sistema de acesso à justiça. E o que se podia constatar nesse primeiro momento? Uma dupla vitimização, ou até às vezes uma tripla vitimização. Ou seja, quem tem mais dinheiro tem mais acesso à justiça. Quem tem menos dinheiro, menos acesso à justiça. Seja porque ela era cara, seja porque não tinha o conhecimento técnico, jurídico, e até mesmo porque não conhecia um advogado e não tinha acesso aos meios e ao sistema de justiça. Esse é o primeiro ponto da vitimização. O segundo ponto, que quanto mais baixa a pessoa estiver no extrato social, para ela é mais cara a justiça, porque ela teria que despender muito mais valores em relação àquilo que ela realmente, efetivamente tem, como o seu ganha-pão, o seu salário, para que fosse poder litigar, né, do que aquele que tem uma situação econômica e financeira mais favorável. E a terceira vitimização, poderíamos dizer assim, com a demora do processo. Porque quanto mais demorado o processo, aquele que tem mais recursos consegue suportar mais a demora do processo, enquanto que quem tem menos recursos também sofre mais com isso. Bom, isso era um ponto inicial. E, num ponto inicial, as formas, né, de renovar o acesso à justiça, né, de trazer novos elementos ao acesso à justiça, fazer com que o acesso à justiça fosse tornado realmente aquele direito fundamental que eu referia no início, passaram, né, por dois pontos principais. Primeiro, dar assistência judiciária gratuita às pessoas. Isso é uma tendência mundial e aqui também foi colocada no plano brasileiro. Ou seja, dar um caráter caritativo, de ajuda aos pobres. O pobre não tem direito a contratar advogado, então vamos conceder um advogado. A pessoa menos favorecida não tem direito não tem um advogado, vamos criar mecanismos em que ele possa entrar com ação sem advogado. E aí outras decorrências, claro, isso é uma forma bastante sintética. E o segundo aspecto em relação às ondas renovatórias de acesso à justiça, ainda na década de 70, 80 e 90, é promover uma defesa coletiva dos direitos. Não mais, né, ter por primazia aquela demanda individualizada, de que toda pessoa vai com a sua ação individual para requerer o seu direito. Mas temos muitos direitos, né, que podem ser defendidos coletivamente, seja os direitos coletivos ou direitos difusos. Só que isso, né, esses dois pontos trazidos para os dias de hoje, e eu lhe pergunto, estão ainda plenamente satisfeitos? Penso que não, né, penso que ainda não. A defesa coletiva, não, apesar de existir mecanismos como a ação civil pública e outros mecanismos processuais, efetivamente não é o que nós verificamos nos fóruns judiciais, onde que nós temos muitas ações individualizadas. E podemos dizer que todas as pessoas que têm seus direitos estão amparadas, ainda que numa demanda individualizada? Nem todas. Há ainda um grande vazio, um grande vácuo que precisa ser preenchido. Não temos ainda a estruturação das defensorias públicas, que é um tema de suma importância e que vem atender justamente aqueles que são os mais vitimizados. Não vou dizer que não temos a defensoria, temos a defensoria pública de forma muito deficitária. A Defensoria Pública da União, por exemplo, existe em algumas capitais e em algumas cidades, poucas cidades do interior, e não estão presentes para fazer o seu papel. Bom, então o que nós podemos verificar? Nós podemos verificar o seguinte, que nós vivemos no cenário brasileiro, para além, essas são duas constatações, para além delas há muitas outras, mas por conta do tempo, penso que nós precisamos avançar. No cenário brasileiro nós vivemos um cenário de igualdade jurídico formal, ou seja, temos a Constituição e as leis que asseguram os direitos. Veja aquela disposição, assegurado um salário mínimo que atenda a lazer, saúde, papapá.
Então, um cenário de igualdade jurídico formal. Mas, por outro lado, um cenário de desigualdade socioeconômica. E esse cenário de desigualdade socioeconômica reflete na desigualdade de acesso à justiça. Não são todas as pessoas, ou nem são todas as empresas, as pessoas que têm as mesmas condições de acesso. Portanto, o acesso à justiça também é uma ligação entre o processo civil, que é a instrumentalização, né, dos direitos, a forma que os direitos são efetivados. Então, é a forma de ligação entre o processo civil e a justiça social. Justamente uma justiça social que visa combater todas essas desigualdades por meio de um processo civil justo, pode ser equacionada por essa ligação que é o acesso à justiça. E para finalizar a minha fala, é preciso entender que neste momento atual, o acesso à justiça nas sociedades contemporâneas não é mais passível de retrocessos. E os avanços que tivemos, né, são garantias importantes e que realmente vão ser impossibilitados os retrocessos. Mas nós precisamos avançar. Avançar para quê? Avançar para um acesso à justiça que não é um acesso à justiça para o Estado, não é um acesso à justiça que facilite o trabalho do juiz, do servidor público, do advogado, mas é um acesso à justiça, sobretudo, que se volte para as pessoas, que se volte para os cidadãos, que se volte para uma sociedade como um todo. Por quê? Se o Estado tem o monopólio da jurisdição, traz para si o monopólio da jurisdição, impede o exercício arbitrário pelas próprias mãos, pelas próprias razões, nós temos que dar mecanismos efetivos de acesso à justiça, e esses mecanismos de acesso à justiça têm que ser voltados para cada pessoa, para cada cidadão, que se vale do sistema e que tem esse direito mais básico e fundamental. E, portanto, dentro desse cenário, eu apontaria duas tendências para deixar aqui, para que os nossos palestrantes também avancem no tema, e de reflexão para todos. Que o acesso à justiça não pode ser mais confundido tão somente com o ingresso em uma demanda. Se você jogar o exército de pessoas e os seus direitos em depositá-los no Poder Judiciário para que o Poder Judiciário dê uma resposta. Não é mais isso. Se no primeiro momento era importante todos estarmos dentro do sistema de justiça, e essa foi uma das primeiras reformas e uma das primeiras ideias em relação ao novo acesso à justiça, o acesso à justiça para as sociedades democráticas contemporâneas tem que ser efetivamente um acesso à justiça integral, pleno, efetivo e restrito, que comporte duas dimensões. Uma dimensão prévia, ou seja, uma dimensão que antecede o ajuizamento da ação, porque muitos conflitos, muitos litígios podem ser resolvidos sem que cheguem ao Poder Judiciário, seja por mecanismos alternativos de resolução de conflitos, mediação, arbitragem, centros de conciliação, seja por campanhas de conscientização, orientação sobre os seus direitos, e que para aquele que desobedece, desrespeita os direitos, efetivamente saiba que isso vai lhe custar caro, se ele for condenado no processo judicial. E no segundo ponto, numa dimensão posterior, é que, após o efetivo ajuizamento da ação, o processo realmente possa findar num tempo razoável, assim a emenda constitucional 45 previu, e que essa dimensão posterior tenha também para o efetivo acesso à justiça de forma menos custosa para aquele que está sendo ameaçado ou teve lesão ao seu direito. Ou seja, né, que realmente, que uma vez que a ação judicial entre para ser decidida numa determinada justiça, ela possa, efetivamente, as pessoas possam receber os seus direitos, né, de uma forma menos onerosa, mais rápida, mais eficiente. E a segunda constatação, né, a segunda conclusão que eu traria para a reflexão, é que o acesso à justiça passa por reformas. Nós precisamos reformar as leis processuais, nós precisamos reformar os mecanismos de acesso, nós precisamos reformar o sistema judicial. Mas não se limitam a essas mudanças, ou seja, nós precisamos mudar um método de pensamento para privilegiar o cidadão, cada pessoa,
e não somente um sistema judicial. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado pela atenção e oportunidade.